Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri. Vamos aprender um pouquinho mais? Olá pessoal, agora nós vamos falar da parte de duplicação do DNA. Como que o DNA faz cópias de si mesmo. É extremamente importante que o DNA tenha a capacidade de formar cópias de si mesmo, desde um ser procarionte de uma bactéria, quando ela vai se dividir, quando ela vai fazer uma cisciparidade, até seres eucariontes, mesmo sendo unicelulares, duplicam um material genético para poderem se dividir, para poderem se reproduzir. E num ser pluricelular, qualquer divisão celular, uma mitose, uma regeneração, qualquer coisa assim, antes tem que haver um processo de duplicação do DNA. Então ele é um dos processos mais importantes dentro da biologia. Nós temos aqui o processo de duplicação, por exemplo, em uma célula eucarionte, né? Nós temos numa célula eucarionte cromossomos em pares, lembra, chamados de cromossomos homólogos, mas eu estou pegando um cromossomo só. Se eu pegar apenas aquele cromossomozinho, apenas aquele fio de DNA, esse fio de DNA então, esse fiozinho de DNA, essa dupla hélice, ele vai se duplicar e formar dois fios exatamente iguais. Esses dois fios que ele formou exatamente iguais um ao outro, que são chamadas de cromátides irmãs. Quando essa célula sofrer uma mitose, uma irmã vai vir para uma célula, a outra irmã vai vir para outra célula. Isso vai ocorrer com todos os nossos cromossomos. Então o que vai acontecer é que eu vou ter a formação de duas células numa mitose, duas células geneticamente iguais. Essa duplicação também é chamada de semiconservativa. Por quê? Porque imaginem que eu peguei este fio de DNA aqui, com uma parte amarelinha, uma parte roxinha, e eu vou mostrar para vocês como que ocorre essa duplicação. Essa duplicação, ela vai ocorrer colocando nucleotídeos aqui, colocando nucleotídeos aqui, certo? Então eu tenho uma colocação de nucleotídeos de um lado e do outro, eu vou ter a formação então de fios, e esses dois fios são geneticamente iguais um ao outro. Esse fio vai ser geneticamente igual a este fio, por isso cromátides irmãs. Com um detalhe importante, com um detalhe muito importante. Essa duplicação é chamada de semiconservativa, porque ela conservou a metade desse fio novo que foi formado aqui, a metade dele era o amarelinho, que era do fio da fita molde, da fita que deu origem, certo? Aqui eu vou ter outro fio que também a metade dele é do fio original, do fio que está sendo duplicado. Então eu tenho por isso o processo chamado de duplicação semiconservativa. Essa duplicação semiconservativa, ela vai acontecer tanto em células procariontes quanto eucariontes. No entanto, nas eucariontes, diversos pontos do cromossomo vão iniciar esse processo ao mesmo tempo, enquanto que uma bactéria é um processo um pouco mais simples, aquele DNA circular, né? Dentro daquele DNA circular, ela vai ter uma chamada origem de replicação, onde inicia esse processo, e ela inicia e vai abrindo e duplicando para os dois lados. Ou seja, eu tenho um ponto aqui chamado de forquilha de replicação, aonde eu tenho um sistema enzimático que vai duplicar para aquele lado de lá, e eu tenho aqui uma outra forquilha de replicação. Essa outra forquilha de replicação, ela está duplicando nesse sentido, certo? É essa daqui que a gente pegou e está mostrando para vocês. Então eu estou mostrando apenas uma das forquilhas de replicação. No outro lado também está acontecendo a mesma coisa, certo? Numa célula eucarionte eu tenho inúmeras origens de replicação. Aqui eu vou mostrar para vocês o sistema enzimático que faz todo esse processo. O sistema enzimático que faz todo esse processo tem inúmeras enzimas que fazem isso. Vamos lá, vamos primeiro trabalhar com os nomes, depois com as funções de cada uma. Nós temos a topoisomerase, nós temos a helicase, nós temos a primase, nós temos a chamada polimerase 3, polimerase 1 e ligase. Essas enzimas estão envolvidas nos processos que nos seres eucariontes é um pouco mais complexo, mas se a gente entender isso daqui já está muito legal. Na verdade, um ponto fundamental que a gente tem que entender é que sempre um processo de união
entre dois nucleotídeos, a gente tinha visto isso naquela aula de DNA anterior, sempre vai acontecer o quê? Eu sempre vou ter a ligação de um novo nucleotídeo, sempre na extremidade 3'. Lembram disso? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, um nucleotídeo, certo? E quiser ligar em outro nucleotídeo, tá aqui o nucleotídeo. Se eu quiser ligar um outro nucleotídeo nele, eu não consigo fazer uma ligação, vindo pelo lado de cima aqui, vindo pela extremidade 5'. Eu sempre tenho que ligar novos nucleotídeos, fazer essa ligação, promover essa ligação na extremidade onde está o grupo OH, na extremidade chamada de 3', certo? Para formar aquela ligação fosfodiéster e eu conseguir ligar esse novo nucleotídeo aqui. Tranquilos? Então esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque eu estou vendo esse sistema enzimático vindo nesse sentido aqui, ó. Esse vai ser o sentido dessa forquilha de replicação que a gente está vendo. Então o que vai acontecer primeiramente? Eu tenho dois fios que vão se formar. Um fio que está se formando e ele vai se polimerizando exatamente no mesmo sentido em que a forquilha de replicação e esse sistema enzimático está caminhando. É a chamada fita líder, fita contínua, ou seja, foi colocado lá no início, quando iniciou o processo de replicação, eu vou ter aqui, ó, a colocação, uma enzima chamada de primase. Essa enzima chamada de primase, ela vai colocar um fio de RNA. Esse fiozinho de RNA, chamado de iniciador ou primer, ela vai colocar esse fiozinho aqui. E esse fiozinho, o detalhe importante, é que ele sempre vai ter aqui, na ponta dele, a extremidade 3'. Notem que aqui eu tenho a extremidade 3' do fio original. Então sempre indo para lá, naquele sentido está a extremidade 3' do fio original. Então sempre esse fio novo ele está se formando no sentido contrário. Então a extremidade, esse fio novo que eu tenho aqui é a extremidade 3' dele. Então aqui seria possível fazer o quê? Depois que eu coloquei o primer, vai vir uma enzima chamada de DNA polimerase 3, que antes ela estava aqui, agora eu já coloquei ela aqui, mas logo que ela ficou aqui, aquela polimerase 3, o que ela fez? Ela veio e ligou um novo nucleotídeo nessa extremidade. Ligou um aqui, ligou um aqui, ligou um aqui. Ela veio ligando novos nucleotídeos nesse sentido, no sentido então que está indo o quê? No sentido que está indo a forquilha de replicação. Isso vai fazer com que o quê? Isso vai fazer com que essa fita ela seja formada de maneira contínua. No entanto, o outro fio molde, a outra fita molde, está no sentido contrário. Se ela está no sentido contrário, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um processo um pouco diferente. Porque a polimerização, ou seja, a colocação de novos nucleotídeos, ela está acontecendo daqui para lá. Ou seja, ela está acontecendo no sentido contrário da forquilha de replicação. Então a forquilha de replicação está indo assim, e a polimerização, a formação de novos nucleotídeos está acontecendo no sentido contrário. Então ela vai formar fitas em fragmentos. Esses fragmentos que a gente vai ver que são chamados os fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos de Okazaki estão sendo formados porque essa fita descontínua, essa fita retardada, ela está sendo formada aos poucos, ela está sendo formada em pequenos fragmentos. Vamos entender isso. Olha só, eu tenho aqui, primeiro, uma primase. A primase vai colocar o primer. Ela colocou o primer, está aqui o primer. Aqui estaria a extremidade 5' do primer. E aqui estaria a extremidade 3' do primer. Certo? Ou seja, para eu colocar um novo nucleotídeo, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, e assim vai indo. O primer foi,
colocou esse trecho de RNA, primase, desculpe, veio aqui e colocou o primer, que é um trecho de RNA iniciador que nós chamamos, para que agora a polimerase venha, tá aqui a polimerase 3, que é a enzima mais importante desse processo, e essa polimerase 3 agora ela vai colocar novos nucleotídeos, só que no sentido oposto ao que está caminhando todo o sistema enzimático. Então eu vou ter, primeiro, topoisomerase tirando a tensão, helicase quebrando as pontes de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio. Depois vem a primase vai colocar um primer. Depois que ela colocar esse primer, vai vir uma chamada polimerase 3 e vai começar a colocar nucleotídeos, só que esses novos nucleotídeos que ela está colocando no sentido contrário. No sentido contrário, então, da forquilha de replicação. Por quê? Porque, olha só, esse fiozinho roxinho aqui, ó, se eu pegar esse fiozinho roxinho, eu tenho aqui a extremidade 5' dele, certo? É o fio original, é a fita molde que eu estou querendo copiar. Então, os nucleotídeos, a polimerase, quando ela for pegar novos nucleotídeos e ligar, ela tem que ligar nucleotídeos que tenham a extremidade, o grupinho OH ali, que tem uma extremidade 3'. Por quê? Porque esse novo nucleotídeo que a polimerase vai encaixar aqui, ela vai encaixar como? Vai encaixar aqui, ó, o fosfato, a base nitrogenada, esse fosfato vai ter que se ligar aqui na extremidade 3', certo? E notem que ele vai ligando novos nucleotídeos nesse sentido contrário. Então ela vai formar a primase veio, colocou o primer, formou um trecho de polímeros, uma polimerização, formou. Aqui agora vai acontecer de formar um novo trecho. Aqui já tinha formado um novo trecho e assim por diante, tá? Depois, como eu tenho esses trechos aqui de RNA, vai vir uma outra enzima chamada de polimerase 1 e vai extrair esse primerzinho, vai arrumar às vezes qualquer erro que tenha acontecido nesse processo de duplicação. Então, essa polimerase 1, ela tira o primer normalmente, que já foi colocado nesse fragmento, e depois, quando chegar e esse fio tiver aqui, ó, todo ele já corrigido, eu tenho fragmentos. Esses fragmentos, eles vão ter que ser ligados. Imaginem que eu tenho um fragmento aqui, outro fragmento aqui. Vai vir uma enzima chamada de DNA ligase e vai unir esses fragmentos de Okazaki. Vai unir esse fragmento a esse, certo? Então essas são as enzimas envolvidas num processo de duplicação do DNA. Um processo muito importante, um processo que vocês vão ter que estudar com bastante empenho, porque ele é fundamental para todos os seres vivos. Beijão e até a próxima!